Chegamos para mais uma tier list dos figuras para animar sua sexta-feira, como sempre. Hoje a gente vai falar sobre os treinadores, os melhores treinadores do século XXI. E para isso, eu não vou estar sozinho. Para quem não sabe, eu sou o Lanzito na apresentação, tá? Valeu, obrigado. E, bom, hoje eu estou acompanhado de figuras aqui do Lance também. O Matheus Cuba, tudo bem, Matheus? Tudo certo, salve, rapaziada. Vini Bernardo, tudo bem, Vini? Junto, vamos lá. Temos um bom tema para debater hoje, o tema que pode render muita polêmica. Já rendeu discussão só nos bastidores aqui, né? Já nos bastidores já No pré já teve uma boa discussão. Já levantamos critérios absolutamente nada a ver, né? Qual o tema? Conta pra galera. O tema é sobre os melhores treinadores do século XXI. E a gente tem aqui os principais nomes do futebol internacional entre os treinadores que estão presentes nessa lista. Vamos primeiro apresentar as ordens. Temos gigantes, grandes, importantes, medianos e fracos. E aí a gente tem uma lista com Marcelo Bielsa, Louis van Gaal, Maurício Pochettino, Didier Deschamps, Marcelo Gallardo, Antônio Conte, Carlos Bianchi, Zidane, Joachim Löw, Lionel Scaloni, Guardiola, Klopp, Alex Ferguson, José Mourinho, Vicente Del Bosque e Arsène Wenger. Faltou um Pofechou, um Ramon Menezes? Não. Calma aí. Depois a gente faz um maiores técnicos brasileiros, pode ser uma boa. E agora a gente tem que definir algumas coisas aqui, né? Gigantes, pra não virar bagunça, vamos de 3 gigantes só? Top 3. Só podem 3? Então beleza. Vamos com 3 gigantes, né? E, enfim, a gente vai começar de baixo, né? Até porque o que faz sucesso começa de baixo. É isso, vamos lá. O que faz sucesso começa de baixo. Então vamos lá, quem que vocês colocariam entre os fracos? Cara, pra mim, o primeiro que tem que estar nos fracos, Maurício Pochettino. Acho que eu tô com o Matheus nessa daí, principalmente pela experiência dele pegar o PSG ali com Messi, Neymar, Mbappé e não conseguir tirar nada praticamente dos caras. O melhor trabalho dele foi no Tottenham, que ele chegou numa final da Champions, em 2019. E Graças tirou muito a Lucas Moura também. que não jogou a final, era isso que eu ia falar. Ele tirou. Ele bancou o Lucas Moura. O cara fez um hat-trick na semifinal e o técnico me coloca o cara no banco na final. Isso não existe. Não existe. É que os meias titulares seriam, na teoria, o Eriksen e o Son como ponta, né? Por causa do esquema dele. Mas tem esse ponto, né? No PSG ele acabou fracassando, né? Ele chegou com um potencial muito por conta do trabalho que ele desempenhou no Tottenham e não conseguiu chegar ao potencial que tinha com o PSG, né? Temos uma unanimidade, então? Uma unanimidade no fraco? Entre nós aqui? Então coloquemos aqui o Pochettino no primeiro. O segundo, talvez, aqui, eu colocaria mais com todo o respeito que eu tenho pela Argentina, os outros 2 argentinos, né? O Marcelo Bielsa, eu até me ponho em dúvida, né? Porque ele é um cara que é muito influente no futebol. Calma, deixa pra colocar ele quando a gente tiver a decisão, calma. Então vamos lá. Ele é um cara que é muito influente no futebol, mas é um cara que tem muito que não teve resultados, infelizmente, né? Mas se assim, a gente for falar em termos de ideias, ele é um cara vanguardista. A pena é que ele só tem um campeonato argentino, uma segunda divisão inglesa, com o Leeds United, e um título olímpico com a seleção, que ele também foi eliminado em uma Copa do Mundo em 2002, né? Mas ele é um cara que é muito elogiado pelo Guardiola. O Guardiola aprendeu muita coisa com ele, então é um cara que no mundo do futebol tem uma influência e uma certa badalação. É respeitado pelas ideias ali. Eu fico um pouco ali contra a ideia de com o Bielsa no fraco, justamente pelas ideias que ele tem, que ele tenta colocar em prática, mas o grande ponto é esse, ele não conseguir colocar em prática e transformar isso em título. Assim, a gente não tem aí um trabalho absurdo do Bielsa para colocar aqui como exemplo, sabe? Então, eu acho que eu tô de acordo dos que estão nessa lista, colocar o Bielsa como fraco dentre esses. Eu sigo nessa linha também. E a gente tem um exemplo aqui no Brasil, vai dar uma polêmica eu falar isso. Já até sei quem vem. Um trabalho, assim, ideias muito boas, faz os times jogarem, mas que ainda não ganhou nada. Você é F, Diniz. Fernando Diniz. Tipo, perninha! Seu mascarado!
Uma boa discussão disso aí. A gente vai de mais alguém no fraco ou a gente tem alguns limites? Como é que a gente tá? A gente só impôs limite ali no gigante, né? Né? A gente pôs limite no gigante. A gente tá seguindo a moda Zaraio. Então vou mandar aí. Quem a gente colocaria, de repente, ali no mediano? No mediano? Vai, Lonzinho, puxa um nome aí, a gente vê. Mediano aqui. Deixa eu ver Quem tu aqui, acha que pode merecer um Van mediano? Gaal, Deschamps, Gajal, Conte, Bianchi, Zidane, Löw. São nomes difíceis. Eu não sei se eu colocaria. Eu acho que eu talvez colocaria o Del Bosque. Apesar dele ser campeão do mundo. Então, isso eu acho que Primeiro faz ele dar uma título saltada da de história da patamar. Espanha, né? Pois É. E o único, inclusive. O Scaloni, talvez, como mediano, porque ele ganhou uma Copa do Mundo e E tal. tem um recorte pequeno também do Scaloni, né? Pra gente É. definir se ele é O trabalho do Scaloni, o da Argentina é o primeiro dele. É o primeiro Sim. dele. Ele saiu como auxiliar do Jorge Sampaoli, né? Que foi uma grieta em 2018, foi um fracasso. E aí o Scaloni entra e chega uma semifinal de Copa América, ganha depois da Copa América 2021, e aí engata a sequência de títulos. Finalíssima, Copa do Mundo. O Scaloni está no seu primeiro auge de sua curta carreira, né? Mas o cara, ele conseguiu pegar a Argentina para reformular, fez uma espécie de reformulação, colocou caras ali como o Depou, o Celso, que não foi para a Copa, começou a também dar oportunidade para McAllister, uma molecada jovem assim, juntar com esses experientes que a Argentina já tinha e saiu campeão do mundo. Eu colocaria ele, então, como mediano. Eu tenho mais um nome pra esse mediano aí. Quem? Conte. Conte? Ai, Eu tô de acordo com o Conte mediano. o Conte é polêmico, né? Porque ele acabou de sair do Tottenham, né? No momento em que a gente está gravando, né? Ele saiu do Tottenham de uma maneira muito conturbada, que ele desceu a lenha nos jogadores. Né? Desceu a lenha nos jogadores do Tottenham, teve problemas com a direção do Tottenham, se bem que a direção do Tottenham não tem se saído tão bem nos últimos anos, né? Principalmente porque tem contratado mal, tá? E tem também se planejado mal para as disputas que o Tottenham tem, né? E sabendo do potencial que o clube tem. Mas o Conte, ele sai muito queimado, né? E ele sai com... Ele já fez trabalho, ele já teve trabalhos melhores, né? Ele foi bem na Inter, quando ele rompeu a hegemonia da Juventus, que ele mesmo criou, como campeão italiano, né? A hegemonia, na verdade, foi muito do Alegre também, né? Também, né? Mas ele começou com o Antônio Conte, né? Ele foi campeão em 2012 e 2013. Aí 2014 já deu estava um mais... Alegre depois. Mas o Matheus que puxou o Conte É. aí, dá o teu ponto do Conte aí agora que tu puxou ele pro mediano. Cara, então, eu vejo o trabalho do Conte, principalmente no Tottenham, como muito fraco. Muito fraco. O Tottenham já tem uma dificuldade histórica um pouco. É um clube que apesar de ter uma tradição muito grande, falta algo pro Tottenham. Eu acho que o Conte não conseguiu trazer esse algo que faltava pro Tottenham. E também, como o Luan falou, sai de uma maneira esquisita. Algumas notícias que ele teria sido derrubado por jogadores, isso é um sinal terrível. E, cara, acho que para levar em conta esse trabalho dele na Juventus, já vai fazer o quê? 10 anos? De lá para cá, o que o Conte contribuiu pro futebol? Ele ganhou uma Premier League com o Chelsea em 2017. Uma Premier League com o Chelsea. Ele ganhou uma Premier League com o Chelsea em 2017 e também foi campeão italiano com a Inter em 2021, né? Rompendo com a hegemonia da Juventus. Eu tô de acordo com o Conte no mediano aí, principalmente no contexto dos outros nomes que tem aí. Tem nomes melhores também. Vamos lá, então. Vocês já querem colocar mais gente aqui como mediano ou esses dois já tá... Acho que tem... Cabe mais alguém aqui, será? Não sei, o Bianchi, de repente. É que o Bianchi, ele tem 3 Libertadores no currículo. Difícil. Só nesse Não é século, qualquer tá? um, né? Mas assim, tem que pensar no contexto. De repente o Bianchi com todos os outros que estão na lista, como é que fica no contexto também. Mas enfim, então é um nome que a gente deixa aí. Vamos passar para quem poderia entrar importante, então. Vamos de importante. A gente tem como opções quem, mais ou menos? Temos o Joachim Löw, que foi campeão do mundo com a seleção alemã. Acho que eu abriria o importante com o Arsène Wenger. Arsène Wenger? Eu acho que eu vou no importante ali com ele. Eu particularmente colocaria ele em grande. O Wenger eu acho que tá um patamar acima do importante também.
eu acho que ele teve o trabalho absurdo no Arsenal ali no começo, com os Invincibles e tal, só que eu acho que depois foi muito ladeira abaixo, muito trabalho ruim, sabe? Só que a questão é que também o Arsenal, ele, sem o Wenger, até o momento que agora com a Arteta, também foi de mal a pior depois sem o Wenger, né? Porque teve um trabalho do Unai Emery, que teve mais ou menos 2 temporadas, e ele foi bastante questionado. Um trabalho bastante ruim do Unai Emery. O Arteta chegou na missão de assumir uma bomba e agora tá acho que até o Arteta entendiu para ele estar no começo de carreira, primeiro trabalho ali, até faz parte. Mas, assim, tô tentando levar também em consideração no contexto que a gente tá ali. Mas eu não discordo do Arsène Wenger como grande, não, tá? Eu só pensei no primeiro momento no importante, mas se vocês votarem, obviamente, pelo grande, eu tô completamente de acordo dele. Eu votaria em grande, porque ele também é um cara de influência muito grande dentro do futebol. Né? Ainda porque ele ficar 25 anos também. E ele mudou o Arsenal, né? Ele mudou muito o Arsenal. Ok, fui convencido. Concordo, de acordo com o grande. Alguém que, na minha opinião, se encaixaria nesse importante pra mim é o Van Gaal. Van Gaal? Van Gaal. Acho de acordo. É que o Van Gaal, o grande período dele se remete muito mais aos anos 90, que foi quando ele ganhou a Champions League em 95, né? Com a Ajax, com aquele time que tinha Bergkamp, que tinha Davids, que tinha Seedorf, que tinha o Jari Litmanen, que era o camisa 10 finlandês. Sim, um time absurdo. Era um timaço. E depois disso, o Van Gaal não conseguiu decolar. Passou por Barcelona, Bayern, mais uma passagem no Barcelona. United foi muito mal. Foi mal. Péssimo. Não, seleção holandesa, Copa de 2014, fez um bom trabalho. A Copa de 2014 foi boa. Terceiro lugar no Brasil ali, dando um passeio no Brasil em terceiro lugar. Teve essa e a Copa a Copa do Mundo de 2022 dele também foi a despedida dele, já não tinha um time muito pretensioso em mãos, mas uma Holanda mais foi uma reformulação, né? Foi um processo de reformulação que a Holanda passou porque ficou fora de uma Euro e uma Copa, né? Aí só voltou a jogar uma competição com o De Boer de técnico na Euro que teve em 2021. Então, a gente coloca pelo que ele... A gente sabe da grandeza do Van Gaal, só que pelo que ele conseguiu nesse século, no século XXI, comparado ao que ele já teve ali em anos anteriores, né, a gente coloca ele como importante. Mas vocês acreditam que tem mais alguém aí para a gente colocar de importante? Cara, assim, pensando num contexto mundo, né, como a gente tem caras aí que são contexto mundo, como é que fica para vocês o Gallardo? Cara, no contexto mundo... Que é o que eu tô levando em consideração ali. Eu tô entre grande e importante. Cara. Então, no contexto mundo, eu acho que ele se encaixa mais no importante, até porque é isso, a gente tá na expectativa do Gallardo ter um bom trabalho na Europa. Vamos ver onde que ele vai parar na Europa, né? Muita especulação, mas até agora... Eu acho que eu iria de Gallardo e o Bianchi, de repente, no importante, pensando nesse nível mundo que a gente tá olhando ali pros próximos. Sim, claro, porque são treinadores que são os mais vitoriosos da Argentina nesse século. Provavelmente. A gente o Bianchi ganhou 2 mundiais e 3 Libertadores, né? Só nesse século, com Boca Juniors. O Gallardo venceu 2 Libertadores, sendo uma a mais épica para mim da história, e no meu ponto de vista, que foi a de 2018, numa final contra o Boca. Foi a final sonhada, no maior clássico que eu conheço. Foi no Bernabéu. Foi na final do Bernabéu. 3-1 pro River, gols do Prato, do Juanfer Quintero e do Pitti Martínez. louco que está... El Piti Martínez queria conquistar. Cantava muito a torcida do River isso aí. Mas enfim, colocamos esses treinadores argentinos em bons patamares aqui dentro. O importante é bom por um. Vicente Del Bosque, vocês colocariam onde? Cara, eu tava pensando nisso aqui. O Vicente Del Bosque deu o único título de Copa do Mundo da história da Espanha, né? É um título grande, é um título gigante, como a gente tem ali. Mas... Sim, Copa do Mundo, a gente colocou o Scaloni, por exemplo, em mediano, tendo a Copa do Mundo do primeiro trabalho. Sim. Então, assim, eu acho que eu iria de Vicente Del Bosque como importante. Importante, cara, eu iria no Del Bosque como grande, cara. Porque, tipo, assim, a Espanha sempre teve jogadores de muita qualidade, tipo,
desde sempre, mas pegar Xavi, Iniesta, o Busquets, Xavi Alonso, Sérgio Ramos na zaga... Eu vou dar um timaço. adendo aqui, que muito da base da Espanha também vinha do Barça. Então, acho que ele também teve esse trabalho facilitado pelo Guardiola ali. Também. E, na verdade, esse ciclo que a Espanha ganhou 2 Euros e uma Copa do Mundo, ele não começa a partir do Vicente Del Bosque. Ele começa a partir do Luis Aragonés, que foi treinador da Espanha em 2006, né, na Copa do Mundo. Aí, depois de 2008, foi campeão europeu. Foi o primeiro título da Espanha desde a década de 60, porque eles já tinham ganho uma Euro nos anos 60. E foi ali que a Espanha começou a ter aquela cara que depois se consolidou com o Vicente Del Bosque. Para mim, esse time da Espanha de 2008 a 2013 jogou o melhor futebol de seleção do mundo. Para mim, não tinha nenhuma seleção melhor do que a Espanha nesse período. De seleção também, eu tô por aí. Tirando, tipo assim, Brasil de 70 e tal, mas eu acho que eu tô com a Espanha. Pra cá, desse mais recente. Você colocaria em que posição, Vini? Eu tô de importante e o Matheus tá com o Vicente Del Bosque grande. O voto que decide é o teu. Cara, eu tô numa dúvida imensa. O momento que eu mais temia chegou. Aquele que a bomba é jogada no meu pau. E quem tá assistindo, comenta aí. Vicente Del Bosque é grande ou importante? Deixa eu comentar. É que o cara, ele foi o que consolidou um ciclo, né? Então, tendo em conta que ele ganhou com a seleção espanhola, né? É que em clubes ele foi mal também, né? No Real Madrid, eu não lembro dele se ele ganhou alguma coisa, se ele ganhou alguma liga, não sei. Mas é que o trabalho do Del Bosque, ele passa pela seleção espanhola. Na dúvida, eu vou colocar ele como grande, mas eu posso baixar ele a qualquer momento. Se na comparação aí chegar algum momento dele perder... E já que a gente está falando de futebol de seleções, a gente ainda tem outros 2 treinadores de seleções aqui. Joachim Löw e o Didier Deschamps. Eu coloco até o Del Bosque, eu coloco até assim, um pouco acima do Joachim Löw. Eu abri aqui a ficha do Del Bosque pra gente conferir, e aqui ele tem com o Real Madrid uma duas ligas dos campeões, 99, 2000, 2001, 2002, 2 espanhóis, 2 Supercopas da Espanha, a Copa Intercontinental, Supercopa Europeia, e tem uma Euro, né, e a Copa do Mundo com a seleção espanhola. Nos anos 2000 ele ganhou a Champions. Ganhou 2 aqui com o Real. Ganhou 2 com o Real. 99, 2000, 2000, 2002. Sim. Era ele o técnico. Eu coloco o Del Bosque em grande e aí E aí, se mantendo em treinadores que tiveram sucesso com seleções, a gente tem aqui como opções o Didier Deschamps e o Joachim Löw. Didier Deschamps. Só um adendo rapidinho. Não temos Carlo Ancelotti nessa lista? O último aqui. Não, é o Mourinho. Caramba. Olha só. Não temos Carlo Ancelotti na lista. Caramba. Aí complicou. Então, temos a categoria à parte, Carlo Ancelotti. Temos a categoria... Ele vence na categoria Carlo Ancelotti como o melhor Carlo Ancelotti da história. E é isso. Enfim, vamos continuar então. Vamos seguindo com os nomes. Infelizmente sem o Carlo Ancelotti, mas fica a menção rosa pro Carlo Ancelotti. Eu colocaria no gigante, tá? Só pra gigantesco. Tá, mas levando em conta aqui o trabalho dos treinadores em seleções, a gente tem ainda o Deschamps e o Joachim Löw. Cara, é difícil assim. O Deschamps tem basicamente o trabalho com a seleção francesa, mas é um trabalho absurdo. Em uma Copa ele foi campeão incontestável e na outra ele chegou até a final e perdeu nos pênaltis. Nos pênaltis, um jogo absurdo também. E com vários jogadores fora por lesão, inclusive. Ele foi finalista de uma Euro também. Ainda foi vice-campeão de uma Euro. Assim, em casa. É difícil, porque assim, eu para olhar para o grande e para o gigante, eu estou tentando pensar em história. Então, assim, os caras que foram construindo história. Eu acho que o Deschamps está construindo uma história gigantesca ali, mas eu não sei se eu já colocaria ele no gigante, no grande, no importante. Estou pensando sério nisso aqui. Posso me posicionar sobre o nosso querido Joachim Löw, comedor de meleca? Claro. Eu coloco ele no importante. Eu tô dentro do importante com o Joachim Löw também. Sim, apesar de campeão do mundo... E lembrando que o importante é uma posição muito boa. Claro. Tá sendo importante a nível mundial da história do futebol. Exato, na história do futebol nesse século.
E o Didier Deschamps, vocês colocariam em grande? Cara, eu vou de grande, deixando. Vou de grande. Eu tô tendendo pelo importante, mas não acho absurdo considerar grande. Pelo que ele conseguiu na seleção francesa, eu acho que colocar ele como grande Pra causar discórdia, pra ter discussão, pô. Senão todo mundo concordar tá muito fácil. Eu acho que pra colocar ele como grande... eu colocaria ele como grande. Então vamos lá. Agora a gente chegou aqui em uma parte um pouquinho mais séria. Tem 5 aí. Eu acho que agora vale mais a pena a gente discutir já o top 3 de gigantes, Verdade. ao invés da gente ir encaixando, porque senão depois vai se formar sozinho. Vamos lá então. A gente tem aqui Zidane, Guardiola, Klopp, Ferguson e Mourinho. E a menção honrosa, Carlo Ancelotti. Então a gente tem que colocar o Carlo Ancelotti aqui numa edição. Pum! Edição, o Carlo Ancelotti. depois no final encaixa o Carlo Ancelotti. E botar o Ancelotti no gigante, tá? Então vamos lá, top 3. Matheus, o teu preferido pro top 3, assim, que não pode faltar. Vamos lá. Cara, Não pode faltar no top não 3 tem pra jeito, você. ó. É um homem, Pep Guardiola. Luanzito, o teu, que não pode faltar no top 3 gigante. Guardiola, eu coloco aqui. Calma. Sim, primeiro. Não, Calma. eu tô colocando o Klopp aqui. O Guardiola eu coloco em primeiro, né? Ele não pode faltar em gigantes. E, cara, com todo respeito, esse cara aqui tem que estar no gigantes. Calma, que tem que entrar ele com a decisão. Calma, tá Mourinho. muito afobado. O Mourinho tem que entrar no Assim, gigantes. pra mim o Guardiola é incontestável, acho que é a unanimidade entre nós três aqui. O Zidane, apesar de, 3 Champions seguidas e tal, eu acho que, assim, o Zidane não teve um trabalho que você olhava e você reconhecia o DNA do Zidane. Por exemplo, esse futebol é do time do Zidane, sabe? Acho que o Real teve muita camisa, teve muita experiência Muito ali. Cristiano Ronaldo fazendo gol em tudo quanto era jogo. Mas eu acho que talvez o Zidane tenha tido menos dedo nesse time campeão do que os outros técnicos que estão ali disputando com ele. Então acho que eu iria com o Zidane de grande. Até porque antes da passagem do Zidane no Real Madrid, ele pegou um time quase pronto, feito por Carlo Ancelotti. Que deveria estar nessa Jogaram tia. na mão do Lopetegui, né, que durou 6 meses. Depois do Solari, que também durou mais o que? 6 meses? Com o Solari que o Real Madrid tomou uma sapatada histórica do Ajax em casa. Sim. Bom, temos 3 nomes para tirar 2 para os gigantes aí. Tirando o Carlo Ancelotti, a gente coloca como gigante aqui. Eu colocaria ele no top 3, se ele tivesse nessa tier. Cara, o Carlo Ancelotti também. Cara, desses 3 nomes que sobram, Mourinho, Klopp e Ferguson, pra mim não pode faltar o Ferguson no gigante. O Sir Alex Ferguson. Não tem como faltar ele no gigante. E agora que Nesse século XXI, o Ferguson ganhou ele ganhou várias Premier Leagues, claro, e ele ganhou uma Champions, né? O trabalho dele, ele é bom tanto nos anos 90 quanto no século XXI, até 2013, quando ele se aposenta. Agora vamos... O próprio Ancelotti, né, também. Exatamente. Ele ganhou com o Milan, ganhou com o Real recentemente, Sim. saiu do Real, voltou, ganhou outra Champions com o Real também. Ele foi 2 vezes vice também de Champions, né? Além do título. 2 vezes pro Barcelona, não? O Ferguson perdeu 2 finais pro Barcelona, 2009 e 2011. Foram 3 finais de Champions League. E nas 2 finais, Lionel Messi meteu... Mourinho e Klopp, a disputa pra ver quem fecha o top 3 de gigantes. Minha opinião, Mourinho em gigantes, Klopp em grande. Eu acho que o Mourinho, assim, é um cara que tem esse DNA da bola, e não só o DNA da bola, o técnico, ele é um personagem absurdo que deixa ele maior ainda. Então acho que é Mourinho no gigante. I think comes a special word. 3 for me and 2 for them. I won more premierships alone than the other 90 managers together. Respect. E assim, o único treinador a ganhar Champions, Europa League e Conference League, né? Verdade. E a Supercopa ele também ganhou, não é? E ele batia de frente com outro cara que tá ali no gigante também. Exatamente. Pep Guardiola, na época do Ele foi o grande clássico. rival do Guardiola. Jogos memoráveis. E quando ele bateu de frente com a Inter também, já contra o Guardiola, né? A Inter com o ônibus da Internacional estacionado. Ele tirou o Guardiola em pleno Camp Nou na semifinal da Champions, né? Que tem aquela cena icônica que ele sai correndo assim, com o dedo apontado. Joga o Mourinho no nosso top 3 e o Klopp, que também é grandíssimo. Pode ser até um grande plus ali pro Klopp, digamos assim. Se o Ancelotti estivesse nessa lista, eu colocaria o Ancelotti no lugar do Mourinho. Eu também. Unanimidade aí, eu acho. Dá pra colocar aqui um top 4, então, colocar o Ancelotti aqui. Agora que a edição entra aí, coloca o Ancelotti ali. Coloca o Ancelotti aqui e é isso. Ancelotti no top 4 aqui dos nossos gigantes, o top 4. Missão cumprida, né? Missão cumprida, pessoal. Então Bem vamos cumprida. lá.
Acho que foi Bem um cumprido. bom... Cara, sim, bem cumprido. Gostei do resultado ali. Vamos lá, então. Então vamos fazer a releitura aqui dos treinadores de baixo para cima. Fracos colocamos Maurício Pochettino, Marcelo Bielsa, com todo Sempre respeito. bom que o Marcelo lembrar Bielsa que tem. é fraco dentro desses nomes que estão ali, Exatamente. disputando entre eles. E com todo respeito que eu tenho pelo Marcelo Bielsa também, porque eu amo ele. Medianos, Lionel Scaloni e Antônio Conte. Importantes, Louis van Gaal, Marcelo Gallardo, Carlos Bianchi e Joachim Löw. Comedor de meleca. Comedor de meleca. O nosso comedor de patata favorito. Grandes, Arsène Wenger, Vicente Del Bosque, Didier Deschamps, Zinedine Zidane e Jürgen Klopp. E entre os gigantes colocamos Guardiola, Ferguson, Mourinho e Carleto Ancelotti. Carlo Ancelotti, que tá aí de coração, espírito e alma. É. E agora eu quero pra gente fechar aqui com mais uma polêmica. Vamos considerar esse top 4 aí. Ancelotti, Mourinho, Ferguson e Guardiola. Pra vocês, se tivesse que nomear um maior técnico da história. Maior da história? Maior da história entre esses 4. É que o Guardiola ele é revolucionário. Eu ainda colocaria o Pep entre esses 4. Eu tô de Guardiola, um abraço pra vocês, até a próxima semana quando eu voltar. Então é isso, pessoal. A gente vai se despedindo por aqui. Não fica em cima do muro não, quero saber a opinião deles, tá? Eu já dei a minha, eu tô sabendo, eu já deles. também, pô. Cara, eu tô muito em dúvida entre Ancelotti e Guardiola, mas Eu pela coloco questão revolução, Pepe. O Guardiola... Inclusive, Guardiola, se porventura esse vídeo chegar em você, nunca se sabe, ó. Tem uma vaga de emprego na seleção brasileira, tá? Eu prefiro... Disponível. Não, eu prefiro o Carleto. Eu acho mais a cara do Ancelotti mesmo. Mas, enfim. Então é isso. A gente se despede. O Vini já foi de ralo. Não foi, Vini? Fui. Foi de ralo mesmo? Foi de ralo mesmo? Não vai dar tchau pra ninguém? É hora de dar tchau. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se você tem alguma discordância com a gente aqui, deixa no comentário. Joga seu comentário. Porque a voz do povo também é a voz de Deus, cara. A voz do povo é a voz de Deus. Tchau. E se você não gostou... Acaba, o outro tá falando deixa muito. Tchau. Se inscreve aí, curte, é isso. Tamo junto, valeu. Faz aí o que o Vini falou. É isso. Saúde. Tchau, tchau.